Olá, gente, tudo bem? Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre desordens hormonais e nós somos compostos pela Dênila, o Felipe, o Guilherme e eu, o Lucas. Começando pelo diabetes insípidos, a gente pode citar basicamente quatro tipos principais da doença, certo? O diabetes insípido central, também conhecido como hipofásico, a polidipsia primária, que ela é um tipo psicogênico, né, de diabetes insípidos, o diabetes insípidos gestacional, que pelo nome já diz gestacional, e a de origem nefrogênica. Cada um deles vai ter suas próprias características e suas singularidades a respeito da doença, uma vez que eles vão afetar coisas diferentes dentro do organismo da pessoa. No diabetes insípido central, basicamente, a gente vai estar falando de algumas mutações no AVP. O que é AVP? AVP é a vasopressina, que é o hormônio responsável pelo controle da diurese. E a diurese, por fim, é a liberação da urina, certo? E ela também pode ser caracterizada pela destruição de neurônios, neurohipofisiais, que são isso, são neurônios da hipófise, sendo a hipófise a glândula que vai controlar a liberação desse hormônio, certo? Então, tanto na diabetes insípido central quanto na polidipsia primária, com origens diferentes, vão afetar a mesma coisa, que é a liberação de APP pela hipófise. Na origem psicogênica, no caso da polidipsia primária, a pessoa simplesmente começa a ingerir muitos fluidos, começa a excretar esses fluidos na mesma proporção. Significa que a produção de vasopressina vai ser afetada e a pessoa vai aumentar a diurese. Isso acontece por manias, por coisas que afetam a mente da pessoa, certo? Agora, no caso da diabetes insípidos nefrogênica, a gente vai ter uma diminuição na resposta da vasopressina ou uma mutação nos receptores da vasopressina. Isso é, o organismo vai produzir normalmente esse hormônio, só que quando ele chegar até a célula para realmente fazer o seu papel, uma mutação, na chavinha, ou melhor, na fechadura dessa célula vai estar diferenciando ela e vai fazer com que ela não consiga cumprir sua função. E, por fim, a diabetes insípido gestacional, ela vai ser uma produção excessiva de vasopressina por causa da placenta e do embrião do bebê. Isso significa que vai ter uma maior degradação de AVP, que é a vasopressina, e aí vai levar a pessoa a urinar mais, né? As consequências do diabetes insípidos, normalmente, elas são a menor reabsorção de água e a maior diurese de água livre dissolúvel. Significa que a urina vai estar cada vez mais diluída, e o corpo da pessoa vai liberar cada vez mais água. E, normalmente, isso é feito de uma forma proporcional. É muito difícil, no caso do diabetes insípidos, alguém realmente apresentar sintomas muito avançados ou situações muito críticas, porque pelo acesso à água ser facilitado para uma boa parte da população, simplesmente compensada essa diurese com a maior ingestão de água, né? Justamente por isso, o diabetes insípidos ele é uma doença que é muito pouco conhecida, muito pouco estudada, porque ela não é tão incômoda. O diagnóstico, normalmente, ele é feito a partir justamente desses sintomas já citados, né? Que é a poliúria, que é o excesso na diurese. A noctúria já começa a ser um problema para a pessoa. O que é isso? A noctúria é quando o indivíduo ele passa a urinar com muita frequência. Essa frequência aumenta, inclusive, no período noturno, sendo que no período noturno ele começa a acordar várias vezes à noite para poder fazer suas necessidades. A desidratação, como já disse, é um problema menos recorrente. A urina diluída também. Ou melhor, a urina diluída é mais recorrente, mas ela também não é tão agravante. E normalmente o diagnóstico é feito através de um teste de DAVP, que é a desmopressina, que é um hormônio análogo à vasopressina, que se a gente tiver uma resposta positiva desse hormônio no corpo da pessoa que apresenta esses sintomas, muito provavelmente ela sofre de um diabetes insípido central. E aí o tratamento ali embaixo para cada um desses tipos varia, certo? Como dito, o tratamento da diabetes insípido central consiste na ingestão e no uso, né, seja por spray, seja por comprimidos da desmopressina, ou DDAVP. Na gestacional, normalmente ela se estabiliza uma vez que a bebê nasce e o corpo da mulher volta às suas funções normais. E na nefrogênica, o controle da diurese é feito por meio de uma dieta rica, ou melhor, pobre em proteínas e em sais, certo? Isso para estabilizar um pouco o organismo da pessoa, que, na caso da nefrogênica, não pode tomar nenhum hormônio de forma externa, porque não adiantaria nada, já que é a fechadura que tem problema e não a chavezinha. Pulando agora para o nanismo. O nanismo a gente vai tratar aqui nessa apresentação dois tipos principais, né?
o nanismo hipofisário, que é causado por processos hormonais, e a acondroplasia, que é causada por um mau funcionamento celular durante a formação embrionária. No caso do nanismo hipofisário, a gente tem dois tipos, como a gente pode citar, principais, que é uma deficiência no hormônio do crescimento e uma insensibilidade no hormônio do crescimento. Vai ser algo parecido, ou melhor, quando a gente vai tratar agora de desordens hormonais, esse conceito de deficiência, instabilidade, ou melhor, insensibilidade, eles vão estar muito presentes nas nossas apresentações, porque é aquele esquema de chave fechadura. A deficiência, normalmente, ela vai estar relacionada à produção, e a insensibilidade vai estar ligada ao sistema chave fechadura. A acondroplasia, então, falando primeiramente dela, ela vai se tratar do mau funcionamento celular durante a formação embrionária. Significa que esse mau funcionamento é causado por uma diferença no volume celular e na divisão celular do embrião. Então, o embrião vai se desenvolver desde o início da sua formação com um número menor de células. Isso vai agravar todo o desenvolvimento morfológico dele, uma vez que elas vão estar desbalanceadas, entre aspas, com o indivíduo que vai estar sendo formado. E os efeitos disso vão ser vistos já no nascimento. O diagnóstico pode ser feito a partir desse momento. Que o indivíduo ele vai nascer com um peso e uma estatura muito menor do que a média das crianças naturalmente. Outras características que podem ser vistas logo a princípio é o nariz sem cela, a lordose lombar e as pernas arqueadas, né? Nos casos de nanismo hipofisário, a situação já muda um pouco. A deficiência do hormônio do crescimento pode acontecer ou a insensibilidade, né? Com a deficiência do hormônio do crescimento, a DGH, essas alterações, elas podem vir, né, serem oriundas de traumas, malformações congênitas, impactos na região da cabeça, que vão fazer com que não seja mais produzido esse hormônio na hipófise, certo? E também serem originadas de doenças infiltrativas e metabólicas no organismo da pessoa, causando, uma má produção ou a não produção do GH, que é o Growth Hormone ou hormônio de crescimento. E o IGH vai ser por alterações genéticas e mutações, que vai afetar o sistema chave fechador do hormônio, sendo que a pessoa vai ser insensível a esse tipo de hormônio, seja por uma mutação no hormônio ou uma mutação no receptor do hormônio, certo? E os efeitos, eles vão ser vistos, esses mais a longo prazo. A criança pode nascer com alguma formação um pouco diferente, mas o diagnóstico em si é feito com um acompanhamento dessa pessoa, por meses, para anotar as proporções de crescimento. E, em alguns casos, pode-se notar uma diminuição da atividade hipofisária no geral, onde nenhum hormônio secretado pela hipótese vai ser feito, 100%. Bom, vou falar um pouquinho sobre gigantismo e acromegalia. Apesar dos dois serem causados pelo mesmo distúrbio hormonal, que é a secreção em excesso do hormônio de GH, do hormônio do crescimento, quando ocorre em crianças, ele é chamado de gigantismo, e quando ele ocorre em adultos, ele é chamado de acromegalia. Nas crianças, ele tem um efeito diferente, porque nos adultos eles estão diferentes, né? Na criança, vai acontecer o alongamento dos ossos, né? Vão ficar com ossos muito longos, uma estatura muito alta, então eles vão crescer muito, por isso o nome gigantismo. Além disso, vai ocorrer um atraso na puberdade e pode ter problemas de desenvolvimento de órgãos genitais. No caso da acromegalia, os adultos eles vão parar os ossos eles já estão fechados, então eles não são mais em fase de crescimento, né? Então eles vão parar de crescer, porém eles vão ter outro tipo de crescimento, que vai ser a face, né, vai ficar um pouco mais grosseira e alongada, vai ter crescimento do músculo, crescimento de órgãos, que vai causar várias complicações, né? Vai ter inchaço das mãos, inchaço dos pés, que normalmente estão bem grossas. Vai ter a caixa torácica ampla, né, em formato de barulho. Além disso, vai ter dores articulares, que também tem no gigantismo, porque é um crescimento muito rápido, então vai causar essas dores articulares. Eles vão ter fraqueza no braço e perna. No caso das mulheres, vai ter irregularidade na menstruação. E no caso do homem, disfunção erétil. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma fotinha do gigantismo, realmente vai crescer muito. Na acromegalia, tu vai ter face alongada, o nariz um pouco maior, a caixa torácica em formato de barriga. Uma curiosidade é que o filme Shrek foi inspirado em uma pessoa com acromegalia.
Eu esqueci o nome desse cara, mas foi inspirado em mim. Por isso essa face um pouco mais grosseira e tudo mais do Shrek. Mas qual é a causa dessa doença? Ela é causada por um tumor benigno, não canceroso, na hipófise. Então, a hipófise fica aqui abaixo do hipotálamo, como se fosse uma ervilhinha bem pequenininha. Ela é dividida em duas partes. Tem a adenohipófise e tem a neurohipófise. Na adenohipófise, quando ela é estimulada, né, corretamente pelo hipotálamo, ela vai secretar diversos hormônios. E um deles é o hormônio do crescimento, esse GH. Porém, quando a pessoa tem esse tumor, ela vai acabar secretando esse hormônio em excesso. Por quê? A hipófise ela vai impedir o hipotálamo de trabalhar de forma certinha, porque ele vai estar muito inchado, vai impedir o hipotálamo de secretar os hormônios. E esse excesso de GH, ele vai causar o crescimento dos ossos, né, no caso do gigantismo, crescimento dos músculos e órgãos também, que vai causar vários distúrbios. Isso vai implicar em várias manifestações clínicas, né, como complicações respiratórias, porque a face vai ter um distúrbio aqui, ele vai crescer muito, o nariz, né, vai ter outra forma, isso vai causar complicações respiratórias, artriopatia acromegálica, que é o caso lá das dores nas articulações, hipertensão arterial, cardiomiopatia, que é o caso da acromegalia, quando ele tem o tórax mais alongado, o formato de barril, entre outras, essas são as principais, as que mais ocorrem. Como que a gente diagnostica o gigantismo e a acromegalia? Primeiro, exames laboratoriais, então, primeiro é verificado a quantidade de GH, hormônio do crescimento, no corpo da pessoa. Pode ser feita uma ressonância magnética, porque é um tumor, então ele vai poder ser identificado com ressonância magnética. E em poucos casos acontece de fazer uma análise histopatológica, que vai ser a inserção para retirar pelo nariz mesmo um pedaço do tumor. E esse tumor ele vai ser visto em microscópio para analisar o desenvolvimento e a presença das células tumorais e ver se qual é, né, essa célula tumoral. Mas normalmente eles são feitos em conjunto, né? Para saber a quantidade do hormônio de GH, qual a medicação. O tratamento ele ainda não tem uma cura totalmente eficaz. Porém, existem algumas formas de ocorrer o tratamento. Quando ocorre o tratamento de forma no início, né, da doença, normalmente consegue uma cura super eficaz. Agora, quando acontece o diagnóstico de forma tardia, já é muito difícil de acontecer a cura. Então, primeiro, é feita a cirurgia ou então medicação, normalmente a medicação primeiro para controlar ali a quantidade de hormônio, né? E aí é feita a cirurgia. E aí o tratamento ele vai ocorrer de forma que o paciente ele faça a cirurgia e continue tomando remédio para controlar ali o hormônio de crescimento. Às vezes, a doença vai ser controlada ali. Porém, quando não é controlada, pode ser feita uma nova cirurgia, também com o auxílio da medicação. E quando ainda assim não consegue ser controlada, é feita a radioterapia, né? O tratamento por radioterapia, além da medicação. Em alguns casos, ainda assim, a doença não consegue ser controlada. E quando a doença é diagnosticada muito tardiamente, é muito difícil de ter esse tratamento de forma eficaz. Vou falar também sobre a síndrome da obesidade hipotalâmica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela é definida como acúmulo excessivo ou anormal de gordura, que pode resultar em dano à saúde do indivíduo. Para entender como a obesidade hipotalâmica ela vai agir e vai causar, né, a obesidade, a gente precisa saber de algumas coisinhas. Por exemplo, nosso corpo ele tem um sistema interno de regulação que vai sempre manter ali o equilíbrio, que é a homeostase. Ela vai manter o equilíbrio do balanço energético, do apetite, do metabolismo, entre outras funções do nosso corpo, com temperatura também. Se não fosse a homeostase, se não fosse essa função de homeostase no corpo, a gente teria, por exemplo, uma hipotermia. O primeiro caso de obesidade hipotalâmica foi diagnosticado, né, em 1840, quando uma mulher ela veio a óbito, né? E após ela ter ido a óbito, foi feita uma autópsia no corpo dela
e descobriram que tinha um tumor hipofisário, que comprimia a base do cérebro dela, ou seja, tinha um tumor e ele impedia que o hipotálamo conseguisse secretar a quantidade de hormônio necessário, impedia que ele funcionasse de forma correta. Ele estava pressionando o hipotálamo. E a gente precisa saber também de duas coisas para entender por que há esse inchaço. A leptina, ela é produzida pelo tecido adiposo e ela está associada à regulação do peso corporal. Então, quanto mais tecido adiposo, mais leptina o corpo produz. Mais leptina o corpo secreta na corrente sanguínea. Ela é secretada na corrente sanguínea. Ela tem uma característica que ela vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. Ela vai conseguir atravessar a barreira do cérebro e se ligar a receptores do hipotálamo. No hipotálamo, a gente vai encontrar vários neurônios responsáveis por várias funções do nosso corpo. E quando ela se liga ali no hipotálamo, ela vai acabar impedindo ele de fazer algumas funções. A insulina, ela também ela é produzida por células do pâncreas e ela também está relacionada à quantidade de tecido adiposo no corpo. Então, quanto mais tecido adiposo, mais insulina o corpo vai secretar na corrente sanguínea. E ela também tem essa característica de ultrapassar essa barreira hematoencefálica. E ela também vai se ligar a receptores do hipotálamo. E isso vai influenciar diretamente nesse inchaço da hipófise. Tem estudos, né, feitos que comprovam que pessoas obesas normalmente apresentam inflamação no hipotálamo. E isso vai sugerir que a obesidade em seres humanos ela pode causar danos às células nervosas, porque ali no hipotálamo está cheio de células nervosas. Esses danos, eles podem afetar o controle do peso corporal e o equilíbrio de energia no organismo. Então, se o hipotálamo ele é responsável pela homeostase, né, do corpo, então, quando essas células, feita essa ligação da leptina e da insulina, e elas causam esse inchaço, logo elas vão impedir o hipotálamo de fazer a homeostase de forma correta, ou seja, a pessoa ela já não vai ter um apetite equilibrado, ela já não vai ter um metabolismo equilibrado, isso vai causar a obesidade no caso da obesidade. A partir de agora, então, a gente vai começar a falar um pouquinho do hipotiroidismo e do hipertiroidismo, que são duas disfunções hormonais relacionadas à glândula tireoide, certo? O hipotiroidismo, ele vai ter uma causa que vai ser a insuficiência dos hormônios T4 e T3, que é a tiroxina e triiodotironina, respectivamente, produzidos pela glândula tireoide, e a resistência do hormônio tiroidiano no nosso corpo, que é basicamente o funcionamento irregular deste hormônio, certo? Para a gente detectar essa disfunção, em útero é um pouco mais complicado, e ela acaba ocasionando naquele feto, posteriormente o cretinismo, que é o impedimento do amadurecimento cerebral, a deficiência mental e o retardo de crescimento, que ocasiona em membros curtos. Quando a gente vê o hipotireoidismo em adultos, a gente tem um pouco de sinais e sintomas mais palpáveis. Então, a gente vai ter cansaço, letargia, pele áspera e seca, voz rouca, queda de cabelo, fluxo menstrual anormal, e uma série de outros sintomas, certo? E, ao mesmo tempo, obviamente, que a gente vai poder detectar por um exame de imagem que vai ser relacionado à glândula em si. Então, ela vai mudar de tamanho, ela pode aumentar, certo? Que a gente vai chamar de bócio, e apresentar um estado metabólico normal, que a gente chama de eutireoide. Ou a gente pode ter esse estado metabólico ligeiramente diminuído, que é o que a gente chama de hipotireóide, certo? E o hipotireoidismo, ele vai se apresentar de 3 formas distintas. A primeira é como o hipotireoidismo primário, que é realmente a diminuição da tireoide no útero, ela vai ocasionar o cretinismo, problemas no desenvolvimento e crescimento. O hipotireoidismo secundário, que vai ser a redução na secreção do TSH e dos hormônios tireoidianos subsequentes. E a tireoidite de Hashimoto, que é uma das mais comuns, porque ela vai ter um caráter autoimune, que vai impedir a captação de iodo. Então, pacientes que a gente tem síndrome de Turner, Klinefelter, doença de Edson, ou diabetes, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, são pacientes que têm muito mais propensão a ter essa doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto. E ela vai ser ocasionada
por conta de um hipotireoidismo com valores de T3 e T4 inferiores à média. Contrapartida ao hipertireoidismo, ele vai ter o efeito contrário, então ele vai ser um funcionamento excessivo da glândula tireoide. O metabolismo basal vai estar aumentado e a gente vai observar o bócio tóxico, doença de Graves e afecções autoimunes, certo? Além disso, os sinais e sintomas, eles são um pouco mais pontuais. Então, a gente vai ter fraqueza, palpitação, tremor, perda de peso, intolerância ao calor. Dando um pouquinho mais de ênfase na doença de Graves, que é um dos sintomas típicos do hipertireoidismo, a gente consegue observar que os pacientes que são diagnosticados, eles apresentam essa doença, essa condição, com um início um pouco mais tardio, por volta da terceira ou quarta década de vida, e ela normalmente também é ocasionada por uma afecção autoimune que aumenta a secreção autônoma do hormônio tireoidiano devido ao estímulo dos receptores de TSH pela imunoglobulina G, certo? E como eu tinha falado, próxima disfunção metabólica que a gente vê é o diabetes mellitus ou mellitus, certo? Que ela é uma condição caracterizada pelo aumento constante no nível de glicose sanguínea devido à produção ausente ou inexistente, ou insuficiente também, de insulina pelo pâncreas. E aqui eu trouxe um esqueminha para a gente conseguir entender um pouco melhor o que seria o diabetes, que eu vou fazer uma analogia que é o seguinte. Pensa que você é um cubo de açúcar, e todo cubo de açúcar tem uma casinha. Só que para entrar nessa casinha, ele precisa de uma chave, certo? E essa chave, que vai abrir a porta e permitir a entrada desse cubo de açúcar, é a insulina. No nosso corpo, a insulina ela vai abrir a célula, entre muitas aspas, e permitir a entrada da glicose para que a gente produza energia. Então, aqui na direita, que eu trouxe no esqueminha, a gente pode ver. Conforme a gente tem insulina no nosso corpo, a glicose consegue entrar na célula, produzindo energia, diminuindo o nível de glicose no sangue e diminuindo o metabolismo de gordura, que é uma forma secundária do nosso corpo conseguir uma fonte energética. Quando o paciente está apresentando uma insuficiência ou ausência na produção de insulina, que seria o diabetes mellitus, a gente não vai ter produção de energia, porque a glicose não entra na nossa célula pela falta de insulina. O nível de açúcar no nosso sangue se acumula, então a glicose aumenta. E o metabolismo de gorduras começa a aumentar também, porque o nosso corpo começa a tirar energia de proteínas, de gorduras e por aí vai, certo? Os dois tipos mais comuns de diabetes é o tipo 1 e o tipo 2. A começar pelo tipo 1, que inclusive eu sou portador dessa disfunção, ela é mais habitual em criança e adolescente, certo? E ela tem um caráter peculiarmente autoimune. Então, as células betas do nosso pâncreas não são atacadas pelo nosso próprio sistema imunológico, fazendo com que elas morram, certo? A gente tem fatores ambientais que podem acarretar nisso, mas principalmente autoimune. E o tratamento vai ser realizado com a utilização de insulina e, em alguns casos, que são pouquíssimo recomendados e têm pouquíssima efetividade, transplantes de células beta ou de pâncreas, normalmente atribuído em conjunto, certo? O diabetes tipo 2, ele é habitual em adultos e ele vai ser muito mais silencioso que o diabetes tipo 1. Então, os sintomas, eles vão ser bem mais atenuados, porque ele não apresenta uma falta de produção de insulina propriamente dito, e sim uma hiperglicemia pós-refeição devido a uma resistência à insulina. Então, o corpo começa a produzir insulina, a insulina não age como ela deveria agir, e o pâncreas começa a produzir quantidades cada vez maiores para suprir essa ação irregular, até que chega um momento em que o pâncreas entra em falência, de verdade, nessas células beta, e para de vez a produção, certo? O tratamento, normalmente, do diabetes tipo 2, está relacionado a medicamentos, então a gente tem os sulfonilureias, as biguanidas, inibidores alfa-glicosidase, e por aí vai, certo? A gente tem um monte de grupos de medicamento. Eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar de pelo menos um, que é a metformina. Agora eu vou falar da síndrome de Cushing e da síndrome de Addison. Eu vou falar um pouco mais devagar, um pouco mais pausado, porque eu tô com o nariz trancado e eu não conseguindo respirar direito. Então, peço perdão. A síndrome de Cushing e a síndrome de Addison, elas são doenças causadas por disfunções na regulação dos hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou pelas glândulas adrenais. O principal meio de comunicação é pela hipófise, regulada pela hipófise, e essas doenças são causadas ou pela hiper ou pela hipoprodução de glicocorticoides. E os glicocorticoides, eles são produzidos nessas glândulas. O principal glicocorticoide que eu quero citar é o cortisol. Ele é um dos hormônios considerados mais importantes por ter efeitos multissistêmicos em todo o nosso corpo, além de ter receptores em quase todas as nossas células. Como eu disse antes, essa doença é causada pelo ou excesso desse hormônio ou déficit, sendo ele o excesso a síndrome de Cushing e o déficit a síndrome de Addison. A síndrome de Cushing ela é causada
pela exposição prolongada a esse hormônio, seja ela de forma endógena, natural, ou pela forma exógena. Enquanto a síndrome de Addison, ela é a restrição desse hormônio, ou sendo por erros na síntese ou erros na estimulação para a produção desse hormônio. Classificando a síndrome de Cushing, sendo como SC, ela pode ser classificada em 2 tipos, a primária e a secundária. A primária, ela tem como a estimulação para a produção desse hormônio pelo ACTH, que é produzido nas glândulas, mas é uma estimulação muito excessiva causada por tumores nessas áreas. Por isso a produção de forma exacerbada. Em alguns autores dizem que essa síndrome pode ser causada de forma independente do ACTH, enquanto a síndrome secundária, a síndrome de Cushing secundária, é classificada justamente não por formas naturais produzidas pelo nosso corpo, mas sim por uso de automedicação, seja utópica, oral, e de uso indiscriminado, assim, ingerindo esse hormônio e causando consequências no nosso corpo a longo prazo. Alguns dos sintomas principais causados pela síndrome de Cushing, eles podem variar desde a hipertensão, a intolerância à glicose, a alteração do fluxo menstrual nas mulheres, a diminuição do libido nos homens e, de forma prolongada, pode causar depressão e insônia. Em crianças, as principais consequências vão ser principalmente no crescimento e pode causar um ganho excessivo de peso. Em idosos, por ele afetar algumas partes específicas, ele pode desenvolver osteoporose. E a partir disso, vem consequentemente as dores lombares e o colapso da vertebral, além do adelgamento da pele, que eu não citei antes. E os principais sinais dessa síndrome, que precisamos ficar atentos, são o arredondamento da face, que é muito característico, o ganho de peso, ou seja, geral, ou seja, em pontos localizados, o aumento do coxinha de pouso dorso cervical, que é essa parte de tecido de pouso fica acima dos nossos ombros e perto do nosso pescoço, perto da nossa clavícula. Outro sinal também são equimoses, que são manchas roxas causadas e espalhadas no nosso corpo, causadas por estouramento de vasos sanguíneos, que causa essas manchas, além da debilidade e a fraqueza muscular. Já a síndrome de Addison, ela também pode ser classificada com 2 tipos, a primária e a secundária. A principal diferença é que, em vez da produção excessiva do hormônio do glicocorticoides ou cortisol, justamente pelo déficit desses hormônios. Então, a primária ela é resultante de uma disfunção da glândula suprarrenal, que faz o seu mau funcionamento. Então, ela não produz direito. Enquanto a secundária é proveniente da falta de estimulação. Então, não é estimulado para produzir os hormônios. E, por isso, ele acaba desenvolvendo essa síndrome. É bom deixar explícito que, apesar dessas doenças não serem tão comuns quanto associadas à superprodução do hormônio, elas são muito mais perigosas e podem ser até letais. E alguns dos sintomas, muitos deles inclusive, têm a ver com a deficiência dos hormônios adrenais, principalmente por causa dessa síndrome, a fraqueza muscular, perda de peso, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, constipação, hipotensão arterial, avidez a sal, hiponamitria, que se não me engano é falta de cálcio no sangue, e hipercalemia, que é excesso de magnésio, se não me engano, além da redução do libido. E a síndrome de Addison também tem alguns sintomas psiquiátricos, principalmente perturbações psiquiátricas, como ele cita. Dentre as perturbações psiquiátricas está a síndrome cerebral orgânica, que é basicamente caracterizada com a presença de perturbação da consciência ou da atenção, percepção do pensamento ou da memória, além do comportamento. Além disso, a exposição e a ocorrência da síndrome de Addison pode acabar desenvolvendo questões de depressões e até de psicose. Alguns sinais, principalmente dessa doença, são a hiperpigmentação da pele, o vitiligo, a rarefação dos pelos axilares e a rarefação dos pelos pubianos das mulheres. Esses são alguns sinais presentes dentro da síndrome de Addison, que podem caracterizar essa doença.